colegas e amigos professores, venho hoje apresentar uma outra ferramenta, um aplicativo muito interessante para contribuir nas nossas atividades de geração, organização de provas, de avaliações e também na correção, que é um diferencial muito grande que essa ferramenta traz para nós. Então, essa ferramenta é o GradePen, que permite a gente criar, organizar provas, manter um banco de questões e corrigir questões objetivas como se fosse uma leitora de gabaritos, assim como mostra aqui nessa tela inicial. Lembrando que o GradePen é uma ferramenta para a gente criar provas que a gente vai imprimir e aplicar em sala de aula, ele não é para provas online, tá? Então, é realmente para contribuir nas provas presenciais da sala de aula. Então, para a gente iniciar aqui falando, né, mostrando um pouquinho do GradePen para vocês, para que vocês possam testar. Um ponto interessante para vocês é acessar o site do GradePen pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque acessando e se cadastrando por esse link, vocês já vão ganhar alguns créditos de correção, que é o número de provas que vocês podem corrigir de forma gratuita dentro do GradePen. Então, para acessar aqui essa tela inicial, clica no linkzinho que tem aqui na descrição e aí você já vai sair aí com algumas vantagens, né? Alguns créditos para correção, tá? Então, acessando a página inicial do GradePen, o primeiro passo é fazermos aqui o login. Então, clicando em login, você pode utilizar aqui a opção de criar uma conta, caso seja o seu primeiro acesso, o seu primeiro uso do GradePen. Também dá para logar aqui utilizando contas de outros provedores, né? Então, eu vou acessar aqui utilizando a conta da Google, né? Como a gente tem agora as contas educacionais, fica bem mais fácil, tenho tudo integrado na conta da Google, né? E para mim ele nem pediu login e senha, porque como eu já uso, já está configurado, então ele já acessou direto, aparece aqui o nome, né? Tendo feito o login. Então, bem prático de se utilizar. Caso você não tenha conta ainda, talvez precise informar, né, algum cadastro, algumas informações, mas é bem tranquilo também esse processo. Após ter feito o seu cadastro, né, o seu login, então aqui nós temos a página inicial com algumas informações aqui, né, sobre a questão de correção, geração das provas e tudo mais. E para então a gente fazer o cadastro de uma nova avaliação, uma nova prova que eu vou aplicar com meus estudantes, eu venho aqui na opção de avaliações. Clico aqui em avaliações, ele de imediato já vai abrir aqui um quadro mostrando as avaliações que eu já tenho cadastradas no meu sistema. E tenho aqui a opção também de cadastrar uma nova avaliação. Então, como quero gerar uma nova, vou vir aqui nessa opção de cadastrar. Se quisesse editar uma avaliação que já está criada, né? Se eu clicar aqui, posso estar clicando em cima aqui do nome da avaliação, ele já abre também para mim editar as avaliações que já estão criadas, né? Vou voltar aqui, essa avaliação nova que eu abri recém, né? Então, tem aqui uma avaliação em branco. Vejam aqui na coluna da direita, né? Aqui vai ficar a minha prova. E aqui, então, eu consigo ir configurando as informações desta prova. Então, sempre nessa página de edição vai ter essas duas colunas. Na coluna da esquerda, a gente vai ter acesso às questões, um banco de questões, que são tanto as questões que a gente criou, como também a gente pode pesquisar questões já produzidas por outros professores. E na coluna da direita, então, temos aqui a avaliação que estamos criando neste momento, tá? Então, o primeiro passo aqui é preencher os dados da avaliação. Clicando no nome, aqui posso modificar o nome da prova, né, da avaliação. Então, vou colocar aqui, por exemplo, prova tecnologia da informação. Posso colocar uma data, né, qualquer informação, turma, qualquer informação que você queira para identificar essa avaliação. Em seguida aqui, então, tem os dados que vão no cabeçalho dessa avaliação. Então, eu posso estar utilizando aqui um cabeçalho padrão ou também cabeçalho personalizado, importando alguma informação do cabeçalho. Usando o cabeçalho padrão, então, ele pede aqui o nome da escola, o nome da universidade, né? Eu já tenho aqui o que eu geralmente uso, ele já aparece, né? Departamento, então, algumas instituições têm departamento de ciências sociais, ciências exatas, assim por diante. O curso, né, posso estar colocando ali, a disciplina, o nome do professor, a turma, se quiser informar aqui a turma, e também a data da prova, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, data 2/10/2021. Vejam que aqui tudo que eu for alterando, ele vai dando aqui avaliação salva, né? Então, se porventura você fechar essa página, se você
caiu a internet, caiu, né, desligou o computador, fica tudo salvo ali dentro do sistema, né? Você não perde nada. O próximo campo aqui pede instruções da prova, que é um campo opcional. Então, se o professor quiser repassar algumas orientações, tempo mínimo de prova, não pode usar material de consulta, que é para preencher bem certinho as bolinhas do gabarito, enfim, o que quiser passar de orientações aparece aqui. E ele mostra aqui, então, que no momento dessa minha avaliação não tem nenhuma questão cadastrada. Como vamos adicionar questões nesta prova, então? Aqui na coluna da esquerda, né? Então, eu tenho aqui, já aparece para mim outras questões que eu já utilizei, que eu já criei para provas anteriores, né? E eu posso aqui também pesquisar tanto dentro das minhas questões, ou também questões de outros usuários, de outros professores que já cadastraram seu banco de questões, sobre determinados assuntos que eu queira utilizar na minha questão, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, computação em nuvem. Vou abordar esse tema, né? Ele vai pesquisar e vai me trazer aqui, ó, questões que eu mesma já criei e também questão de outros professores, né? Então, aqui, por exemplo, do professor Júlio César, aparece aí essas questões já criadas também que eu posso utilizar na minha prova, tá? Então, se eu quiser utilizar alguma dessas questões que estão prontas aqui, então é só eu clicar nessa flechinha que vai enviar, digamos assim, para a coluna da direita, vai adicionar na minha prova. Então, clico aqui nessa flechinha, ele dá um certinho aqui que já vai ser adicionado e essa questão é inserida, então, aqui na minha avaliação. Ele já pede aqui para a gente configurar a pontuação da prova, né? Então, digamos aqui, vou deixar como padrão 1 ponto. Ou se eu quero modificar, colocar 0,5 pontos, né? Então, posso ir alterando essas pontuações aqui. Também posso alterar, se eu quiser adicionar linhas para que o aluno possa escrever, ou um espaço para desenho, às vezes tem algum cálculo matemático, alguma coisa assim, posso estar inserindo na questão também. Posso também, digamos aqui, tem uma outra questão do professor Júlio, que eu gostei bastante, mas tem alguma coisa que eu quero alterar nela, eu quero adicionar ela na minha prova, mas modificar alguma coisa. Então, eu posso vir aqui nessa opção também, criar nova versão, que aí ele vai abrir uma janela como se estivesse cadastrando uma nova questão, já com todos os dados preenchidos, eu posso modificar. Eu quero modificar um conceito, uma das alternativas, modificar talvez aqui um pouquinho, né, das alternativas, ou qual que é a correta, posso estar modificando aqui. E clico em inserir, que daí ele vai criar uma nova versão dessa questão dentro do banco de dados, tá? Do banco de questões, aliás, né? Então, posso ir inserindo. Vou adicionar aqui mais algumas perguntas na minha prova, só para a gente dar uma olhadinha, né? Então, isso é o caso de utilizar questões prontas já que tem disponível no banco de questões do GradePen. Posso também cadastrar novas questões, né? Então, aqui bem na parte inicial, tem essa opção, criar nova questão. Então, vamos ver aqui quais são os itens que eu posso estar modificando no momento de inserir uma nova questão no meu banco de questões e na avaliação em si. Então, aqui no início ele já vai pedir qual é o tipo da questão. O GradePen permite questões de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso. Nesse caso, então, você coloca as alternativas, afirmativas, e indica se essa afirmativa é verdadeira ou é falsa, né? Depois, no momento de responder a prova, o aluno deverá marcar no gabarito somente as alternativas que forem verdadeiras. Então, ele pode marcar mais do que uma, né? Então, digamos que eu tenho 3 verdadeiras, ele vai marcar essas 3 alternativas no gabarito, né? Preencher a bolinha lá do gabarito. Se for questão de múltipla escolha, somente uma alternativa pode ser verdadeira. Então, se eu marcar outra alternativa, ele automaticamente desmarca. Então, eu não consigo ter, por exemplo, uma questão com mais do que uma alternativa correta nessa opção de múltipla escolha. E tem também a opção da questão discursiva, então, que seria uma questão que o aluno escreve a sua resposta, né? No caso da correção automática que o GradePen faz, ele somente vai conseguir corrigir as questões que forem múltipla escolha verdadeiro ou falso. A questão discursiva o professor vai ter que corrigir manualmente e depois inserir a nota gerada no aplicativo, tá? Então, nesse sentido, se for somente uma prova de múltipla escolha verdadeiro e falso, o professor consegue corrigir no momento que o aluno entrega, já consegue corrigir a avaliação, né?
Em seguida aqui, então, tem a informação de acesso, se eu quero deixar essa questão pública, né? Se for uma questão bem elaborada, enfim, quero deixar disponível para que os outros professores que usam o GradePen possam utilizar, né? Tem a opção de ser essa questão privada por 6 meses, então quando eu tenho uma questão privada, os outros professores não vão conseguir localizar essa questão na busca ali do GradePen. No entanto, na versão gratuita do aplicativo, né, ele deixa privado por 6 meses. Depois desse tempo, ele deixa a questão como pública, tá? E ainda não temos uma versão paga do aplicativo, né? Então, por isso que ele diz privada indefinidamente, em breve, né? Então, provavelmente, em breve o aplicativo lança alguma versão paga, né? Mas no momento, o acesso, a criação das provas é totalmente gratuita dentro do aplicativo. A gente vai ver que somente as correções têm alguma limitação, né? Quanto ao número de correções de prova. E o professor pode comprar mais correções depois. Então, a gente vai ver depois um pouquinho mais sobre isso. Em seguida, aqui temos o autor. Então, eu geralmente puxo o sobrenome. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui, Prof. Juliane Colli, né? Então, coloca as informações do autor, o ano de criação, o idioma, o nível, né? Fundamental, médio, técnico, superior. E aí, então, pode escrever a questão, né? Então, vou criar aqui uma questão bem simples de nível fundamental, só para ela ser bem curtinha e bem rápida, né? Então, digamos aqui que eu estou fazendo uma prova de matemática para os estudantes, né? Fazer uma questão sobre multiplicação. Quanto é 7 vezes 7? Ok? Coloquei aí a pergunta de matemática. Posso indicar se vai ter linhas de texto ou linhas para desenho para fazer o cálculo, né? Mas vou deixar aqui como 0. Posso indicar aqui quais são as disciplinas associadas a essa questão. Nesse caso aqui, então, seria matemática. Você digita a disciplina e dá um Enter. Aí ele vai adicionar aqui do ladinho, né? Como se fossem palavras-chave. Posso adicionar mais do que uma disciplina também. Da mesma forma, os assuntos. Esse aqui, então, é multiplicação. Se eu quiser colocar mais alguma coisa, por exemplo, cálculo, tabuada, né? Posso colocar mais palavras-chave, mais assuntos, mais disciplinas aqui também. Feito isso, opa, aqui tá estranho, né? Porque não apareceu as alternativas, mas aqui na verdade é porque eu deixei ela como discursiva. Deixa eu mudar aqui para múltipla escolha, né? Temos que colocar as alternativas, né? Então, 7 vezes 7, 40, 45, 49, 57, 21. Assim, colocando as alternativas aqui. E indicar, né, marcar aqui nessa parte da frente qual é a alternativa correta. É importante cuidar isso daqui, né, para estar assinalada a alternativa correta, porque depois que você gera as provas, não tem mais como modificar. Você até pode vir aqui no sistema e modificar, mas aí teria que gerar novamente as provas, porque senão na leitura do gabarito ele não consegue identificar essa alteração, né? Então, coloquei aí as alternativas, né? A questão, as configurações, tudo certinho. Então, eu vou clicar aqui em inserir. Cliquei em inserir, então ele trouxe aqui a questão já no banco de questões. Vejam que ele não insere diretamente dentro da prova, né? Ele vai inserir essa questão no banco de questões. Então, daqui eu posso clicar aqui na flechinha do lado e inserir dentro da minha avaliação, indicando qual vai ser a pontuação dela, né? Então, vejam aqui que eu já inseri algumas questões. Ele indica que eu tenho quatro perguntas, né? Já nessa avaliação. Vou inserir aqui mais algumas, deixa eu ver. Vamos colocar aqui mais uma. 6 questões, né? Ele já mostra aqui que eu tenho 6 questões na minha avaliação. Observem que aqui, né, nessa coluna da direita, onde eu tenho as questões da minha avaliação, eu também tenho algumas opções, né? Posso estar modificando a ordem das questões, então clico aqui ela tem umas flechinhas, né, para subir, para descer, consigo alterar a ordem das questões, consigo diretamente aqui alterar o número de linhas, né, para cálculo, o número de desenho, consigo também excluir alguma questão. E observem também que algumas das questões, elas têm também aqui uma opção de editar, tá? Mas outras não, então somente algumas dessas questões. As questões que têm essa opção de editar, elas são questões que são privadas nossas, tá? Que foi criado aqui no modo privado. Então, essas eu consigo alterar. Depois que elas estão públicas, eu não consigo mais alterar aqui diretamente dentro da prova.
Então, o que eu teria que fazer é excluir, localizar essa questão que está pública aqui, criar uma nova versão dela, né? E modificar aquilo que eu preciso para depois novamente inserir dentro da avaliação, tá? Então, tenho aqui as 6 questões. Vejam que, se eu for subir bem na parte de cima aqui da prova, ele já indica aqui qual é a pontuação que está atribuída na minha prova. Então, eu tenho aqui 5,5 pontos para essas 6 questões. No entanto, se eu quero que a minha prova vale 10, eu posso modificar aqui a pontuação delas, né? Então, essa aqui eu quero que vale 2 pontos. Aqui, essa que eu tinha colocado 0,5, eu vou deixar 1 ponto. Outra aqui com 2 pontos. Mais uma de 2 pontos. E mais uma, daí acho que fecha 10. Então, alterando aqui a pontuação, já consigo verificar, agora fechou 10 pontos aqui, né? Então, dessa forma, você pode ir inserindo quantas questões você quiser. Eu fiz essa semana uma prova com 30 questões, então, organizei ela toda aqui. No entanto, na hora de gerar a avaliação, o GradePen destacou que o ideal para fazer a leitura dos gabaritos de forma mais certinha seria no máximo 20 questões. Mas, como eu falei, dá para fazer com mais, eu consigo corrigir todas as minhas provas de 30 questões também com a leitura de gabaritos de forma bem tranquila, tá? Quando eu terminei, então, aqui de montar a minha prova, eu venho aqui nessa opção da impressorinha verdinha aqui, gerar prova. E ele abre esta janelinha, então, onde eu posso fazer as configurações dessa prova que eu vou gerar, tá? Inicialmente, então, aqui ele pede qual é o estilo da prova. Então, posso selecionar o estilo padrão coluna dupla, ele mostra já aqui do ladinho, né? Se eu quero coluna simples, ele mostra, então, uma questão logo em seguida da outra. Tem também aqui estilo econômico, onde a letrinha fica um pouquinho menor e aí consigo aproveitar melhor, né? Às vezes é uma prova muito extensa para não dar muitas páginas, posso usar esse estilo econômico. E também modo de acessibilidade, onde ele aumenta o espaço, né? Aumenta as letras também da prova. Então, se tem algum aluno com dificuldade visual, posso gerar uma prova nesse modo de acessibilidade. Eu vou gerar aqui no padrão econômico para gerar menos páginas, né? Em seguida aqui posso selecionar então a forma de impressão, se eu quero ela frente e verso, somente de um lado, né? Isso que é interessante, porque se você for imprimir em frente e verso, às vezes se ele vai gerar o arquivo e tem, por exemplo, daria número ímpar de páginas, né? Se eu selecionar somente um lado e depois for imprimir frente e verso, ele vai talvez imprimir a primeira página da segunda prova junto com a última da primeira, né? Então, é interessante que ele já pode gerar essa impressão frente e verso bem certinho, tá? Sobre o gabarito, onde eu quero imprimir o gabarito? Se eu quero que ele apareça na primeira página, como está aparecendo nesse exemplo aqui, então vai aparecer a descrição para os alunos, as orientações e logo após o gabarito, né? Se eu quiser, eu posso deixar para a última página, então ele vai imprimir lá no finalzinho da prova, ou também imprimir gabarito em folha avulsa. Então, eu acho interessante também, às vezes, se o professor quer corrigir a prova, recolhe o gabarito dos estudantes e o restante da prova eles podem levar junto para estudar, né? Ou para revisar o conteúdo da prova. Então, o professor pode selecionar como quiser. Também tem a opção de embaralhar, se eu quero embaralhar as questões e os itens. Então, essa opção eu acho bem interessante. Às vezes, quando você tem uma sala, tem muitos alunos e muitas vezes eles ficam dando aquela espiadinha, um na prova do outro, né? Embaralhando as questões e os itens, nenhum deles vai ter uma prova igual, né? Então, vão se misturar tudo aí. Posso também embaralhar apenas a ordem das questões ou também embaralhar apenas a ordem dos itens, das alternativas, né? Então, se eu quero que a questão, que a prova siga aquela ordem que eu fiz no momento do cadastro, então posso deixar somente esse. Ou também não embaralhar nada, então deixar a prova bem certinha como eu criei também pode ser configurado. Quando eu seleciono a opção para embaralhar a ordem das questões e dos itens, eu não preciso ter um cuidado, por exemplo, no momento de criar as questões, de ter elas numa ordem específica ou das alternativas, né? Uma vez colocar a alternativa A, outra C, outra D, né? Eu posso colocar, por exemplo, todas as alternativas lá como correta e depois ele vai embaralhar aqui dentro, vai misturar, né? Então, também é uma forma interessante que facilita, às vezes, na hora do cadastro. Vou deixar aqui para embaralhar questões e itens, tá? Aqui, então, vem o número de provas que ele vai gerar. Então, se eu tenho 35 alunos... Opa, 325 não, né? 35 alunos, coloco aqui, ele vai gerar 35 provas no mesmo arquivo, tá?
Eu vou colocar aqui 8, né? Até para não demorar muito para gerar o arquivo da gente, mas eu posso colocar aqui de acordo com o número de alunos que eu tiver para aplicar essa prova. Tem também aqui uma opção de senha para correção. Para que seria essa opção da senha? É porque qualquer pessoa que tem o aplicativo do GradePen pode fazer a correção dessas questões. Então, ele consegue, né, a partir do QR Code, da leitura do gabarito, fazer a correção. Se eu quiser que outras pessoas não tenham acesso a essa correção, eu posso colocar uma senha. E aí, quando for corrigir cada uma das provas, vai pedir essa senha. Eu não costumo utilizar, né? Porque geralmente o aluno até poderia baixar e fazer a correção via aplicativo, mas também não tem problema nenhum. Assim como eu corrijo em sala, se alguém quiser baixar o aplicativo para conferir, fazer a leitura do gabarito seu, também não vejo problema. Então, eu deixo sem senha, né? Idioma de avaliação, então posso indicar aqui se é em português ou se é em outras linguagens. E é isso aí, é esta configuração realizada para a geração da prova. Clicando aqui, então, em gerar PDF, ele vai carregar, então, essa questão da avaliação. Ele demora um pouquinho, dependendo, às vezes, até do número de provas. Se você tiver aí, como eu falei, uns 35 alunos, né? Ou uma prova mais extensa, ele pode demorar mais tempo para baixar esse arquivo. O meu aqui já baixou aqui do ladinho, então vou abrir ele para a gente dar uma olhadinha. Então, como eu coloquei aqui, né, para ele ficar em 2 colunas, ele fica dessa forma, eu acho interessante, bem organizadinho, fica a prova, bem bonita, né? Então, ele aparece aqui o cabeçalho com as informações que eu preenchi, aqui o nome da disciplina, do curso, tem um espaço já para preencher a nota também. Se tiver orientações da prova, ele vai criar aqui uma caixinha, acho que até tem outra prova aqui aberta que eu criei essa semana, então aqui eu coloquei uma caixinha com as orientações, né, dizendo que sobre a organização da prova, o gabarito, a partir de que hora estaria disponível, enfim, né? Coloquei tudo aqui nessa prova. E então, eu posso imprimir esse arquivo e fazer a entrega para os meus alunos, né? Então, como eu selecionei a opção de deixar o gabarito em uma folha avulsa, né? Ele criou aqui uma página separada, onde o aluno preenche as informações e o gabarito da prova, né? Vejam que ele deixa aqui uma folha em branco no meio, mas é porque como eu configurei a impressão frente e verso, né? Ele vai imprimir esse aqui na frente e esse no verso do gabarito para que o aluno possa destacar essa folha e me entregar, né? E assim ele gerou aqui as 8 provas que eu pedi, né? Ele gerou todas elas no mesmo arquivo. Então, é só mandar esse arquivo para impressão no formato frente e verso e aplicar no momento da aula com os meus estudantes. Feito isso, apliquei a prova em sala com os meus alunos, como é que vai acontecer a correção dessa prova? Então, os alunos vão ter que entregar esse gabarito e o professor vai ter que baixar no seu celular o aplicativo do GradePen e para então fazer esta correção. Então, agora eu vou lá para o celular para mostrar para vocês como funciona o aplicativo. Então, pessoal, para baixar o aplicativo do GradePen, você pode procurar no App Store ou na Play Store, né, pelo GradePen. Você vai encontrar esse aplicativo, né? O símbolo dele é como se fosse a pontinha de uma caneta, né? Que tem as informações de desenvolvedor e vai baixar ele no seu celular. Eu, como já tenho baixado aqui, vou só clicar em abrir. Na primeira vez que você for abrir no seu celular esse aplicativo, ele vai pedir o seu login e senha, que deve ser o mesmo login e senha utilizado lá no cadastro do computador para cadastrar as avaliações, tá? Então, utilize esse login e senha, ele vai abrir, nas próximas vezes ele já vai abrir direto, assim como o meu aqui já abriu direto sem pedir login e senha, tá? Aqui ele tem algumas orientações com relação a esse processo de correção, então ele diz aqui os passos, né? Primeiro fazer a captura do QR Code, depois do gabarito, né? E fazer a aprovação da leitura, então vou mostrar aqui como fazer essa correção. Então, inicialmente, você vai vir bem na parte de baixo, que tem a opção iniciar correção. Ele vai abrir, então, a câmera do seu celular, já com as orientações. Eu tenho aqui uma prova, né, essa que eu fiz essa semana, que é de 30 questões, ela é bem extensa, né? Então, primeiro, ele já diz, aponte a câmera para o QR Code. Então, ele faz a leitura do QR Code. E depois ele já diz para você posicionar a barra vermelha sobre os 2 retângulos acima do gabarito. Não é esta barra vermelha aqui, tá? É essas barrinhas que tem bem na parte de cima lá do aplicativo. Então, você vai posicionar aquelas barrinhas naqueles 2 quadradinhos pretos que tem na parte de cima do gabarito.
Às vezes, né, como eu comentei, o próprio GradePen já avisou, né, que o ideal são questões, provas de até 20 questões. Como esse daqui ficou mais extenso, ele pode ter um pouco de dificuldade para capturar. Então, às vezes tem que afastar um pouquinho ou aproximar um pouquinho mais também, né, sempre mantendo aquelas barrinhas vermelhas lá nos 2 quadradinhos da parte de cima. Também, se for um ambiente que estiver muito escuro, você pode, aqui tem uma lâmpadazinha, você clica, ele liga o flash do teu celular, então facilita para fazer essa leitura também. Deixa eu me posicionar melhor aqui para fazer então essa leitura. Vamos ver se ele vai conseguir. Ó, fez aí a leitura do meu gabarito. Observe que aqui ele conseguiu fazer a leitura bem certinho, mesmo com 30 questões, né? Então, esses pontinhos verdes que ele mostra ali é para indicar que ele reconheceu que essa alternativa foi marcada, né? Às vezes, se você for, eu vou clicar aqui embaixo em recomeçar. Às vezes, se você fizer meio rápido aqui, depois for pro gabarito meio rápido, às vezes ele pode fazer a leitura, ó, como ele fez agora. Ele não identificou bem certinho algumas questões. Vejam lá, por exemplo, na questão 1, ele identificou quatro alternativas marcadas. Então, se você vê que ele não pegou bem certinho essa leitura, você vai em recomeçar, posiciona de novo e tenta manter bem paradinho em cima. Ó, às vezes ele pega muito rápido quando você passa de um para outro e ele não pega a correção certa, né? Então, vamos de novo. Às vezes até tem que deixar meio longe e colocando devagarinho em cima. Ó, agora ele pegou bem certinho todas as questões ali do meu gabarito. Quando você percebeu que ele pegou certinho as questões, você pode recomeçar quantas vezes você quiser para fazer essa leitura bem certinha. Quando ele tiver ok, eu vou clicar aqui em confirmar e ele vai então me mostrar cada uma das questões com a porcentagem de acerto e a nota obtida em cada uma das questões de acordo com a pontuação configurada lá na prova, tá? E bem na parte de baixo, então, ele diz a nota da prova. Então, no caso desse aluno, a nota foi 7,54. Então, coloco lá, nota, né? Lanço ali no sistema, enfim. E depois, então, clicando em próxima avaliação, ele abre, então, novamente para você corrigir a próxima prova. E assim o professor vai fazendo sucessivamente até ter todas as suas avaliações corrigidas, tá? Vou voltar aqui para a página inicial do aplicativo do GradePen. Então, observem que é um processo bem rápido, bem fácil, né? Caso tenha alguma dessas questões, deixa eu até voltar aqui, vou fazer novamente a correção, vamos ver. Caso alguma dessas questões seja uma questão descritiva, aqui ele pegou o gabarito, eu vou confirmar. Se for uma questão descritiva, aqui na hora que você lê esse gabarito, se eu tiver misturado algumas objetivas e algumas descritivas, eu clico em cima aqui da nota, tá? Então, ele vai ficar em branco a nota aqui do aluno, né? Onde aparece esse quadradinho marronzinho aqui. Então, eu vou ter que clicar em cima dessa nota e aí eu consigo modificar, né? Consigo digitar manualmente a nota daquela questão para o estudante. Então, dessa forma, também posso fazer a correção, só corrigir as questões descritivas e as demais fazer a correção via aplicativo, tá bem? Então, voltando aqui, aproveito também para mostrar para vocês como é essa questão das correções de prova, né? A GradePen, ele não tem uma versão paga do aplicativo, então a versão dele é gratuita, mas ele precisa ter alguma forma de se manter, né? De monetizar esse aplicativo para disponibilizar, né? Então, a forma deles fazerem isso é por meio do número de correções. Como eu falei para vocês, se vocês se cadastrarem pelo link que está aqui na descrição do vídeo, vocês já vão ganhar algumas correções gratuitas, tá? No entanto, se você corrigir várias provas, em algum momento vai se esgotar esse número de correções. Para saber quantas correções vocês têm disponível, vocês podem vir aqui no aplicativo, bem na parte de cima, no canto direito superior, do lado do ícone ali de compartilhar, tem uma provinha com um a mais, né? Então, vocês clicam ali nessa opção e vejam que aqui bem na parte de baixo vai dizer correções disponíveis 67. Então, no meu caso, eu ainda tenho 67 provas que eu consigo corrigir via GradePen. No momento que encerrou, não tenho mais correções disponíveis, eu posso estar comprando pacotes de correções. E vejam que o valor, assim, é bem acessível, né? Quase um valor simbólico para todo o trabalho de correção, né, que ele faz. A gente sabe que enquanto professor isso às vezes demora um tempão, então eu acho, assim, que o valor acaba sendo bem acessível.
Então, por exemplo, ali, se eu pegar um pacote de 250 correções, é R$ 9,90, R$ 10, né? E eu consigo 250 correções, é muita prova para corrigir, né? Então, eu acho que seria um valor bem acessível, e quanto maior for o pacote do número de correções, mais vantajoso se torna, né? Então, pensando pelo valor de questão que for corrigido, né? Mas então aqui tem esses pacotes, o professor pode vir aqui na opção de comprar. Dá para pagar até com um cartão de crédito ali, ele é bem rapidinho o processo, ele já libera as correções que você precisa para fazer também. Então, essa é a forma de você comprar, né, mais correções, do aplicativo ter uma monetização, mas que é bem acessível, bem fácil de se utilizar também. Então, agora, para a gente visualizar como o professor vai disponibilizar o gabarito também para os estudantes, vamos voltar lá para o computador e continuamos, então, com o nosso vídeo lá. Voltando então aqui para o site do GradePen, né, o professor pode disponibilizar os gabaritos das provas para que os estudantes façam a conferência das suas respostas. Então, para isso, estando aqui logado na conta do professor, né, eu ainda estou com o meu login ativo aqui, eu vou lá na opção de gabaritos, e essa prova, então, que eu gerei no dia de hoje aqui, ou, né, apliquei ela, digamos que eu acabei de aplicar a prova, eu venho aqui nessa opção do gabarito e vou publicar o gabarito dessa prova. Então, a partir de agora, os alunos acessando o site da GradePen conseguem conferir esse gabarito. Se acontecer qualquer problema, não quero mais que o gabarito esteja disponível, é só vir aqui e suspender. Então, quando eu suspendo, os alunos não têm mais acesso ao gabarito, tá? Então, eu vou deixar aqui publicado para mostrar para vocês como os alunos vão conseguir visualizar o gabarito dessa questão que eu gerei, tá? Na prova de cada estudante, quando eles acessam aqui, na parte de baixo da prova tem esse link que vai direto para a correção da sua prova, né? Aqui no gabarito também fica esse código na parte de baixo, né? Então, a partir desse código, cada aluno consegue acessar a sua prova, o gabarito da sua prova, né? Observem que, quando eu gero aqui, como ele gera todas as provas diferentes, como eu selecionei nesse caso aqui, embaralhar todas as perguntas e as alternativas, não adianta eu passar um gabarito genérico para os estudantes, porque cada um tem um gabarito diferente, né? Então, vejam que cada uma dessas provas, aqui ele tem um código ponto zero, né? A mesma coisa aqui, esse código no gabarito, ponto zero. A próxima prova tem o link ponto 1, né? Então, aqui no gabarito também, ponto 1, e assim vai. Cada prova dos estudantes vai ser ponto 2, ponto 3. Então, eles têm um código da prova, mais o ponto número tal, que é a versão da prova gerada nesse caso, tá? Então, o aluno ele pode pegar esse código, vir no site do GradePen, né? Não precisa nem ter login até eu sair daqui, ó. Se eu fizer o logout, né? Os alunos vêm aqui na opção de gabaritos, vai ter aqui, então, para colocar esse código da avaliação. Quando eu coloco aqui o código da avaliação, ele mostra qual é o gabarito correto, né, de cada uma das questões. E o aluno também pode fazer a conferência assinalando aqui qual alternativa que ele colocou, né? Então, colocando aqui as alternativas, ele vai conseguir ver a nota que ele obteve, então, na sua avaliação. Então, é interessante que ele consegue fazer essa correção da sua prova, do seu gabarito, né? Para acompanhar depois quais questões ele acertou, qual ele errou, né? Ou se ele acessar também direto com esse link, né? Ele vai cair já direto também com o código preenchido da sua avaliação, né? Então, fica bem bacana, bem fácil dele acessar, fácil para o professor corrigir, disponibilizar gabarito, então acaba se tornando uma ferramenta bem interessante, bem prática. Os próprios alunos também gostam bastante, porque às vezes no momento que eles entregam a prova, o professor já lê e já diz qual foi a nota dele, né? Então, se torna um processo bem rápido também nesse sentido. Como eu falei, caso tenha alguma questão descritiva, então no momento que o professor faz a correção lá no aplicativo, por exemplo, na questão 5 não vai aparecer aqui os quadradinhos e o professor vai ter que clicar em cima e digitar nota, se tiver alguma questão descritiva. Mas, né, de forma geral, assim, ele fica bem prático, bem fácil de se utilizar. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, desse aplicativo que eu passei para vocês. Caso tenham gostado, curtam aí o vídeo, deixem os comentários de vocês também, se por acaso vocês já utilizaram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu também vou respondendo vocês por aqui, tá? Não esqueçam de se cadastrar no link que está disponível aqui na descrição do vídeo, tá?
E qualquer dúvida, qualquer dica, enfim, vocês podem contar comigo, a gente vai conversando e interagindo. Curtam, se inscrevam no canal Educatix, que aí tem vários outros dicas de aplicativos, de outras ferramentas, e sempre tem coisa nova, então fiquem ligadinhos aí. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.